E é por isso que o futebol, né, ele nos deixa ainda mais na necessidade de buscarmos respostas, né? Porque se você observa o CSA numa competição pelo nível alto que é de Copa do Brasil e faz uma apresentação boa como fez contra o Vasco da Gama, quando teve oportunidades de vencer o jogo, é bem verdade, né? Situações claras de gol que poderiam também fazer o CSA, que já tinha vencido o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, ou seja, uma outra equipe de Série A nessa mesma competição. Mas quando você olha para a Série C do Campeonato Brasileiro e que naturalmente esses atores são de um nível inferior daquilo que a Copa do Brasil tem apresentado neste momento, a gente observa o CSA com grandes dificuldades, né? A queda do técnico Hugo Magalhães foi por conta de uma derrota da equipe também no último final de semana. Não que o jogo e a derrota em si tenha feito essa decisão, mas por uma série de apresentações e de resultados que ficaram aquém daquilo que a diretoria do CSA esperava quando estamos tratando de uma meta de acesso para a Série B. E hoje o CSA vive um quadro muito complicado, porque mais uma vez, apesar de toda essa ascensão que a equipe viveu na temporada, dos resultados que alcançou em outras competições e das boas apresentações que fez, quando o assunto é Série C do Campeonato Brasileiro, o CSA tem enfrentado um ponto e tem sido assim uma situação bem extenuante mesmo, essa situação do CSA, porque quando a gente observa o CSA jogando contra adversários do mesmo nível, o CSA tem se complicado. E agora, com todos esses problemas que o Alan traz, problemas principalmente no setor de defesa, fica muito escancarado a situação do CSA ter demorado, ter feito algumas contratações que ainda restam dúvidas do porquê ainda não estarem prontas para poder vestir a camisa do clube. Nós sabíamos que durante a abertura da janela, os clubes que precisariam de reforços e que representam Alagoas nas competições mais longas, eles iriam ao mercado, o caso do CRB e o caso do CSA. Mas numa situação como essa, qualquer justificativa que venha do clube, mas nesse momento de Série C do Campeonato Brasileiro, para jogar uma partida uma partida como essa, contra o Botafogo de Ribeirão, contra o Botafogo da Paraíba, no estádio Repelé, precisando de vitória, para poder ficar no G8, não ter opções para o setor de defesa, opções de ofício, não tem justificativa. Com todo respeito, não tem justificativa. Não é o fato de ter jogador ido embora, não é o fato de ter contratado alguns jogadores que estão suspensos, não é nada disso, gente. Nós estamos falando de planejamento em que, pelo menos de duas opções, se você tivesse uma e outra não tivesse, era até de se justificar essa baixa no elenco por conta de suspensão, de lesão, de condições físicas, de adaptação, enfim. Mas de duas opções do setor de defesa não ter nenhuma, é injustificável. E é preocupante. É preocupante porque a situação do CSA para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, quando estamos tratando da Série C necessariamente, Copa do Brasil é uma coisa, Série C é outra. Mas é muito grande a possibilidade hoje do CSA ficar fora desse G8. Ou seja, não, ao término da primeira fase, não está entre os 8 primeiros colocados, o que seria verdade. Já tem 2 últimas temporadas. E agora o CSA dessa forma para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, mesmo se tratando de um jogo aqui em Maceió, Tony, mas é de muita preocupação o fato dessa pouca quantidade de atletas com características defensivas à disposição do técnico Márcio Fernandes. É verdade.